Viva, está com a Hora da Verdade. A nossa convidada é Inês Sousa Real, a porta-voz do PAN, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a Helena Pereira, jornalista do Jornal Público. Viva! O PAN tem votado no continente ao lado do Partido Socialista nas principais votações, moção de rejeição, por exemplo, do governo de Passos Coelho, moções de censura ao governo do Partido Socialista, também nunca votou contra um orçamento de António Costa, foi abstenção ou a favor. Agora faz um acordo com Miguel Albuquerque, o líder do PSD Madeira. Pode dizer-se que o PAN é aqui um partido facilitador? Antes de mais, obrigada, é um gosto de estar aqui. O PAN, acima de tudo, tem votado ao lado dos portugueses. Nós somos um partido de causas e, ao sermos um partido de causas que tem uma ideologia muito centrada naquilo que é a preocupação com a defesa do ambiente, da natureza, da proteção animal, mas também dos direitos humanos e sociais que cada vez mais estão ameaçados, até do ponto de vista democrático, não temos medo de assumir as responsabilidades no momento em que somos chamados a fazê-lo. Aliás, fizemos isso no exemplo que deu em 2015, quando o governo Passos Coelho, e fizemos também quando a dissolução da Assembleia da República, precisamente quando nos abstivemos e demos a oportunidade a António Costa de apresentar um novo orçamento após uma pandemia, e fomos bastante críticos naquilo que foi a falta de compromisso por parte das outras forças políticas, quando dissemos todos nós que não iríamos faltar ao país, e a verdade o que vimos foi falharem ao país. E neste momento, na região autónoma da Madeira, para além do PAN respeitar aquela que é a autonomia, e não nos podemos esquecer também que quer a nossa deputada recentemente eleita, Mónica Freitas, de quem temos o maior orgulho por ter sido a única mulher cabeça de lista e que foi eleita e também a mais jovem, para além de respeitarmos a autonomia, sabemos que é uma solução de incidência parlamentar que acaba por trazer de forma positiva esta visão mais jovem, mais atualista, até perante os desafios do nosso tempo, com a preocupação do combate à crise climática, com a habitação para os mais jovens, com a igualdade, com a proteção dos animais, para dentro do Parlamento madeirense. Nós já tínhamos tido representação na Madeira em 2011, foi pela mão do PAN que se acabou pela primeira vez os circos com animais, precisamente na região autónoma da Madeira, e portanto não temos medo da responsabilidade quando somos chamados a isso, até porque, como a nossa deputada eleita já teve a oportunidade de referir, o PAN também foi aqui um tampão para o Chega, que sabemos que tem tentado ascender ao poder, tem colocado essa pressão também, de alguma forma, para esse efeito, e não contam, de facto, com o PAN para não contribuir de forma positiva para a nossa democracia, muito pelo contrário. Mas o PAN não tem receio de ser visto como um partido que se vendido ao poder ou uma espécie de partido catavento? O PAN não só não se vendeu ao poder, nós estamos comprometidos com os portugueses, neste caso em concreto com os madeirenses e os porto-sentenses. O PAN não fez um acordo de coligação governativa, não vamos para nenhuma secretaria, não vamos ter nenhum cargo governativo na Madeira e, portanto, isso é importante que fique muito claro. Vamos exercer o nosso mandato, temos um acordo de incidência parlamentar em que temos um caderno de encargos, em que tem que ser cumprido várias medidas que visam contribuir para avançar a qualidade de vida dos madeirenses e porto-sentenses, que vão desde a saúde, com o passo de saúde, à habitação, ao centro de juventude no Caniço, por exemplo, também a questão da proteção da Laura e Silva, que é uma bandeira que o PAN, ao longo da campanha, e que os próprios ambientalistas têm exigido do governo da região autónoma da Madeira, para além de que não nos podemos esquecer que nós quebrámos com o totalitarismo que existia na Madeira, deixámos de ter um governo de maioria absoluta, e não podemos num dia deixar de ter um governo de maioria absoluta e no outras demais forças políticas dizerem que não estão disponíveis para quebrar este totalitarismo, não exercerem aquilo que é em democracia um dever de todos nós, participarmos daquela que é a ação de um Parlamento. Não estamos a participar de uma ação governativa, estamos a participar de uma ação parlamentar e, portanto, há aqui uma grande diferença. E depois também não nos podemos esquecer que as causas que o PAN defende, seja em matéria de igualdade, seja em matéria de proteção animal ou ambiental, são causas que deveriam de ser transversais ao espectro político. E a dicotomia esquerda e direita já está muito ultrapassada. As pessoas já estão um pouco cansadas porque de facto isso não acaba por muitas vezes dar resposta aos seus problemas. Nós estamos aqui num campeonato para ver quem é que faz mais vozeria dentro do Parlamento, não contam com o PAN para correr nessa pista.
vista, contam sim com o PAN para dar soluções para o país, para a região autónoma da Madeira, tal como temos feito no Parlamento Nacional. Eu recordo, aliás, que fomos, com uma deputada única, a força política da oposição que mais iniciativas não só apresentou, como mais iniciativas aprovou, incluindo do ponto de vista fiscal e na descida dos impostos para os portugueses, e por isso mesmo temos consciência da responsabilidade que temos e até de um desafio que esta direção no último congresso assumiu, que é clarificar do ponto de vista ideológico onde é que o PAN se situa, porque efetivamente há aqui um espectro político em Portugal que tem estado vazio, que é o centro, nomeadamente seja o centro-direita, seja o centro-esquerda, e o PAN tendo políticas sociais tão marcadas, nomeadamente naquilo que diz respeito aos direitos das mulheres, à igualdade, ao combate à pobreza e à exclusão social, às múltiplas formas de discriminação, jamais poderíamos deitar a toalha ao chão e não assumirmos aquela que foi a nossa responsabilidade que os madeirenses nos deram, neste caso, neste crédito. Não acha contraditório, então, no Governo da República, nos momentos mais importantes, ter estado ao lado de um governo de esquerda e agora ajudar a viabilizar um governo de direita na Madeira? De forma alguma, desde que as nossas causas e princípios sejam respeitados, Então o nosso compromisso vamos às é com as causas causas e valores e, portanto, é esse o nosso compromisso. No Congresso de Tomar, que não foi o último, a Inês Real assumia uma vontade de fazer parte de um futuro governo na República. Desta vez, na Madeira, não houve vontade para fazer parte do governo. Porquê? Aquilo que o PAN assumiu e que eu, enquanto, na altura, ainda candidata a líder do PAN, assumi, e a direção que me acompanha, não era uma questão de vontade, é uma questão de disponibilidade do PAN para, se necessário fosse, travar de facto a extrema-direita. Nós aquilo que assistimos nestes últimos anos é de facto uma ascensão, não apenas em Portugal, mas também nos demais países da extrema-direita, e olhamos com preocupação para este fenómeno do ponto de vista da democracia e do ponto de vista do retrocesso que isto pode representar para os direitos humanos, mas também para as conquistas que temos feito em matéria de proteção animal, mas também em matéria de proteção ambiental. Não nos podemos esquecer que não apenas com a extrema-direita, mas, por exemplo, também com partidos mais liberais, a matéria da regulamentação, por exemplo, em matéria climática, também não fica assegurada ou cautelada, ou o pleno direito dos jovens a não pagarem propinas ou em terem apoios sociais, também não está garantido, porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal queria repor as propinas para os jovens e sabemos que é preciso que haja partidos disponíveis para viabilizar soluções, sejam elas ou governativas ou parlamentares, sob pena de podermos ter aqui uma maioria parlamentar ou governativa que pudesse trazer soluções que constituíssem retrocessos para o país. Agora, quer o PAN, quer esta própria liderança, eu recordo que, quer na altura, quer agora neste mandato, este é o meu segundo mandato enquanto porta-voz do PAN, há toda uma evolução. O PAN tem já 13 anos de existência, é um caminho que tem sido feito, é uma aprendizagem. Eu própria, enquanto líder, na altura, quando assumi o mandato, tinha tido um acidente, portanto, também tem sido uma evolução e um crescimento pessoal para mim e um desafio muito grande que tenho abraçado, e temos acompanhado o país nos seus múltiplos desafios, desde a pandemia à guerra que fez, de alguma forma, despontar na Europa e que tem feito, trazido com ela uma inflação e um aumento do custo de vida para as famílias. Os objetivos vão muito mudando também. Os objetivos e os desafios que a sociedade enfrenta. Nós hoje temos desafios que a sociedade enfrenta, nomeadamente com o aumento do custo de vida, que nos convoca para uma preocupação muito forte em baixar não só aquilo que são mitigar os efeitos, por exemplo, do aumento das taxas de juros, e o PAN foi um partido que apresentou um pacote muito robusto de matérias nessa área, como seja para ajudar as famílias em matéria de arrendamento ou de habitação própria permanente, incluindo os mais jovens com o regime bonificado, seja, por exemplo, no âmbito da alimentação, com o cabaz essencial e o do IVA zero, que foi pela mão do PAN, ou até mesmo a alimentação para os animais de companhia, que tem sido uma das nossas grandes exigências perante este governo, de uma vez por todas baixar o IVA da alimentação dos animais de companhia e também dos serviços médico-veterinários que continuam a ser tratados como bens de luxo. Agora, o PAN tem tido esta visão mais macro da sociedade, é uma evolução que temos feito, e por isso também é natural que, à medida que o PAN tem crescido e se tem consolidando nas autarquias, e hoje, com muito orgulho, podemos dizer que estamos novamente nos 3 parlamentos nacionais, na Assembleia da República Nacional, mas também na região autónoma dos Açores e da Madeira, já de olhos postos no Parlamento Europeu, pois vamos ter eleições para o ano, é evidente que temos noção e consciência da nossa responsabilidade e de, sem prescindir das nossas bandeiras e das causas que representamos, termos uma resposta coerente e plural para os vários desafios que a sociedade enfrenta.
Quando diz que o PAN não tem medo e que ao mesmo tempo que é um tampão para o Chega, isso significa que num futuro quadro de eleições legislativas e o líder do PSD ganhar as eleições com a maioria relativa, para travar o Chega, o PAN estaria disponível para fazer aquilo que está a fazer na Madeira, que é negociar com esse governo de direita para tentar encontrar uma solução de estabilidade para o governo. O nosso primeiro compromisso será sempre, em primeiro lugar, com as causas e valores que representamos e para com o nosso eleitorado e com os portugueses. Portanto, a este tempo e a esta distância, nós não sabemos que valores é que estarão a ser representados por putativos candidatos às eleições e, portanto, são cenários que a este tempo não se colocam. Da mesma forma que o PAN só tomou esta decisão na região autónoma da Madeira após os resultados eleitorais, não tinha havido qualquer contacto anterior, portanto, não havia qualquer perspectiva sequer de um acordo ou de incidência parlamentar. Não tinha havido antes da noite eleitoral, nunca tinha havido nenhum contacto nesse sentido, portanto não vamos estar aqui, como se costuma dizer, a fazer futurologia, prognósticos só depois do jogo, como se costuma dizer até na gíria futebolística. De facto não faz sentido, nós estamos focados e comprometidos. Mas já é conhecida a estratégia de Luís Montenegro, ou pelo menos tem avançado com diversas iniciativas e propostas. Conhecendo essas propostas, por exemplo, da habitação, iniciativa sobre política fiscal, a este momento, Inês Sousa Real podia ponderar um entendimento com Luís Montenegro se as eleições fossem hoje, por exemplo. Aquilo que o PAN tem assistido na Assembleia da República é que da esquerda à direita não têm sido viabilizadas as propostas do PAN, por exemplo, em matéria fiscal. Tivemos recentemente a discussão sobre os escalões do IRS e a sua atualização à taxa de inflação, e eu recordo que nem PS nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nem o Chega viabilizaram a proposta do PAN. E, portanto, neste momento, e temos de facto aqui um problema do ponto de vista democrático, porque acabamos por ter o Bloco Central muitas das vezes a decidir em harmonia e a convergir naquilo que acabam por ser medidas que faziam a diferença na vida das pessoas e que impedem efetivamente fazer este tipo de avanços e de mudanças. E, portanto, o PSD teria então de abrir um pouco a porta. Seja o PSD, seja o PS, portanto, e nós temos exigido tanto a António Costa que haja de facto esta mudança em relação àquilo que é uma necessidade premente e urgente para as famílias de que haja uma revisão dos escalões do IRS. Nós vamos ter em breve uma discussão do Orçamento de Estado e para o PAN isto é absolutamente fundamental, mas aquilo que temos visto é que as políticas que têm sido postas em marcha, quer da direita à esquerda, quer pelo PS, quer pelo PSD, não têm divergido assim tanto na hora da verdade, na hora de votar, passa até aqui o paralelismo com o programa, no momento de votar, votam alinhados uns com os outros e, portanto, e o resultado é o mesmo. Temos agora aqui uma oportunidade nova, de facto, na Madeira de fazer diferente, de trazer esta visão diferente para o Parlamento. É uma oportunidade que o PAN vai aproveitar, mas que fique bem claro, não hesitaremos em qualquer momento, caso o acordo não seja cumprido, em retirar as consequências políticas disso e, se necessário for, retirar, evidentemente, o acordo de cima da mesa. E, portanto, o PAN, da mesma forma que de forma consciente e responsável assumiu este acordo, também o fará retirar de cima da mesa, caso o mesmo não seja respeitado e cumprido, assim como já temos deixado bem claro ao Governo e a António Costa que tem que executar as medidas com que se comprometeu com o PAN e que quando partimos para o próximo Orçamento de Estado queremos saber qual é o ponto de execução das medidas que estão negociadas e que têm que ser cumpridas até lá, sob pena de não haver sequer a possibilidade de viabilização. E bem sabemos que o Governo não precisa, porque tem maioria absoluta, mas um Governo que prometeu aos portugueses ser dialogante tem estado no monólogo e, portanto, a democracia não tem nada a ganhar com o poder absoluto e com maiorias absolutas. E esse é um exercício, de facto, que tem que ser alterado se queremos contribuir de forma positiva para mudarmos aqui também e robustecermos a democracia no nosso país. Mas como diz que o PAN se move por causas, se o PSD, se Luís Montenegro quisesse falar com o PAN para negociar algum tipo de medidas, sentava-se para negociar com ele? Tem a porta fechada? Não. Neste momento nunca houve sequer qualquer tipo de contacto nesse sentido, não há sequer ainda essa perspectiva. Nós temos um mandato ainda pela frente de mais 2 anos, o nosso foco e o nosso objetivo é trabalhar estes próximos 2 anos em prol daquilo que foi o nosso compromisso com o nosso eleitorado. Quando, em função dos resultados, houver uma
algum partido que esteja em condições de poder propor e reunir com as demais forças políticas para formar o governo, faremos a avaliação daquela que é a sua agenda política. Há uma linha muito clara para nós, que é uma linha vermelha em relação ao Chega. Nós jamais daremos a mão a um partido que viabilize ou que queira fazer uma coligação com o Chega, e isso para nós é importante que fique muito claro. Luís Registou como não tem um sido bom muito sinal, claro. sim, se registou como um bom sinal que na noite eleitoral na Madeira, Luís Montenegro disse exatamente isso, e fazia essa linha vermelha de governar com o Chega, rejeitando. Foi um bom sinal para o PAN, para o futuro. Eu acho que é preciso mais, porque não basta a nível regional que essa questão seja afastada. Nós temos de uma vez por todas deixado de andar Mas a reboque. ele falou também, Luís Montenegro, do país, no governo da Madeira ou do país. Eu acho que nós temos andado aqui num jogo político muito perigoso, quer do ponto de vista do PSD, que tem sido um pouco dúbio em relação àquilo que é a sua relação com o Chega, quer do próprio PS, porque nós não podemos ter o país a viver sob uma política do medo em função do crescimento do Chega. Os portugueses precisam de respostas e soluções para a melhoria da sua qualidade de vida, precisam de mais habitação, mais e melhor habitação, não precisam de pacotes que acabam por ser uma ilusão, precisam de melhores transportes públicos, precisam de uma transição energética Então, seja verdadeiramente foi limpa. Um jogo de palavras o de Luís Montenegro na noite eleitoral da Madeira? Só o iremos saber, como é evidente, no dia em que chegarmos a um novo ato eleitoral. Portanto, estamos ainda distante desse momento e, portanto, o nosso foco continuará a ser no nosso trabalho. Isto costuma-se ser, cada um sabe da sua casa e, portanto, nós não nos metemos na casa dos outros. O nosso foco continua a ser, evidentemente, o trabalho do PAN. O nosso compromisso é esse. Temos um governo, neste momento, que é o governo de António Costa e do Partido Socialista. É com esse governo que temos que dialogar, sem prejuízo daquilo que o PAN tem feito na Assembleia da República, que é, inclusivamente, dialogar com as forças políticas do espectro democrático. Temos-lo feito, independentemente da maioria absoluta, com várias forças políticas e, inclusivamente, até já temos apresentado iniciativas conjuntas em matéria, por exemplo, de igualdade com outras forças políticas, para que, precisamente, possa até, muitas das vezes, haver aqui uma maior força e destaque a matérias que às vezes ficam esquecidas, até do ponto de vista internacional, nomeadamente no que diz respeito até aos direitos das mulheres, mas aquilo que o PAN sempre estará disponível é para trabalhar dentro do espectro democrático e contribuir positivamente para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses e para dar resposta aos desafios do nosso tempo, como é o caso da crise climática. Mas com uma transição verdadeiramente justa e limpa, e não também com aquilo que temos visto por parte das opções governativas do Partido Socialista, que têm deixado a desejar e que têm merecido a nossa crítica, e que seremos também vigilantes e atentos em relação a esta ação governativa por parte, nomeadamente, da tutela do ambiente e das infraestruturas. Só para resumir o seu pensamento e para ver se eu percebi bem, o PAN ficaria surpreendido se o PSD pedisse ajuda, mas não diria que não a esta distância, depois logo se veria. Não nos faz sentido esta distância sequer estamos a falar sobre esse assunto, ou seja, nós neste momento temos uma legislatura que temos que concluir. E, portanto, nós estamos num ciclo governativo em que temos um governo de maioria absoluta do Partido Socialista, temos circunstâncias completamente distintas do panorama nacional daquele que é o panorama regional, são realidades distintas, o PAN respeita as autonomias e, portanto, a solução que foi encontrada por parte quer da nossa deputada eleita, quer da estrutura a nível local, temos que sabê-las respeitar e compreendemos e acompanhamos aquele que foi o racional por detrás deste acordo que foi celebrado. No entanto, como é evidente, não vamos fazer futurologia, até porque não sabemos se nessas eleições seremos nós que estaremos à frente dos destinos de qualquer um dos partidos e, portanto, isto prognósticos só depois do jogo, como se costuma dizer. O acordo na Madeira inclui algum tipo de acordo para moções de censura e moções de confiança? O acordo na Madeira é um acordo abrangente que inclui não apenas as medidas que o PAN se propõe a apresentar, ou as medidas bandeiras que tinha, mas também aquilo que é a ação governativa e o escrutínio que o PAN terá direito a fazer à ação governativa, ao orçamento e, portanto, no fundo, dar-nos aqui um alargamento do poder, de capacidade de diálogo e de intervenção perante aquilo que é, evidentemente, a atuação do governo. Sendo que o PAN terá sempre a liberdade de analisar o orçamento e decidir o seu sentido de voto. Portanto, não estamos vinculados a qualquer sentido de voto em relação a moções nem orçamentos. Nem moções nem orçamentos, mas, como é evidente, haverá um diálogo permanente e um acompanhamento permanente de parte a parte da execução daquele acordo e, havendo esse cumprimento, evidentemente que haverá confiança e se o acordo estiver a ser cumprido... Mas isso não é bem um acordo, então? É só um acordo para... falarem todos os anos.
O A acordo... a todo momento? Quer Não, dizer, existe um acordo que tem medidas e exigências muito concretas. Eu recordo, por exemplo, que a proteção da Laura e Silva tem sido bastante contestada pelos ambientalistas e pela população. Estamos a falar de matérias de proteção ambiental da maior relevância. A Madeira, a região autónoma da Madeira tem o potencial de ser um cluster ambiental da maior relevância, até de projeção internacional. Uma das bandeiras do PAN é que, de facto, possa até haver um polo de inovação que permita captar os jovens e atrair até conhecimento para que conseguirmos fixar também uma população mais jovem na região, porque sabemos a dificuldade que existe a este tempo, e o facto de estas medidas estarem não só traduzidas neste mesmo acordo, a sua execução e o acompanhamento e monitorização da sua execução são absolutamente fundamentais para depois, caso surja ou alguma moção, ou caso exista depois no orçamento o acompanhamento da sua execução, é evidente que tem que haver diálogo e é evidente que tem que haver monitorização. Isso faz parte daquilo que é o cumprimento do que está não só vertido por um lado no acordo, como por outro, daquilo que é o acompanhamento das medidas que depois vão ser ou não implementadas no terreno. Portanto, mal seria se nós não escrutinássemos se as medidas são implementadas. Não estaríamos nós a fazer o nosso papel, porque não nos demitimos também de escrutinar o papel do governo. E, portanto... Mas se o PSD e o PAN não falaram antes de noite de domingo, depois em 24 horas conseguiram alcançar um acordo tão rápido? Não é estranho? O PAN tinha as suas bandeiras eleitorais muito bem definidas. O PAN tem a consciência de que, quando partimos para estas eleições, tendo em conta a dimensão e a expressão eleitoral do PAN, nós não estávamos a concorrer para ser governo regional. E, portanto, o PAN, aquilo que estava a concorrer era efetivamente para recuperar um lugar na região autónoma da Madeira, e por isso mesmo tínhamos bandeiras e medidas muito concretas e definidas que pretendíamos e gostaríamos de ver implementadas ao longo deste mandato, caso conseguíssemos eleger uma deputada para a Assembleia Regional. E como tal, o nosso trabalho de casa já estava feito na medida em que, se perspectivamos com o programa eleitoral aquilo que é um mandato, caso conseguíssemos, e felizmente e com muito orgulho conseguimos eleger Mónica Freitas para a Assembleia Regional da Madeira, tínhamos evidentemente essas bandeiras claramente identificadas. Aliás, a equipa esteve na rua ao longo não só da campanha, mas com bastante antecedência, a ouvir a população, a ouvir as suas preocupações. E a fazer uma grande oposição também a Miguel Albuquerque, porque as críticas foram bastantes durante a campanha até. E por isso mesmo tínhamos esse conhecimento. Eu recordo até que Mónica Freitas é assistente social e, para além de assistente social, é ativista dos direitos das mulheres, tem trabalhado muito na área da vulnerabilidade e, portanto, conhecíamos muito bem o terreno e conhecemos a realidade da região autónoma da Madeira, e isso também ajudou e facilitou aquela que foi a reflexão da equipa. Aliás, a nossa deputada recentemente eleita teve já a oportunidade de esclarecer isso e de dizer que, efetivamente, esse conhecimento não só já existia, como as bandeiras estavam identificadas. E conhecendo e identificando essas bandeiras e esses problemas, é evidente que, sem fechar a porta à identificação daquilo que possam ser outras iniciativas ao longo do mandato, essas bandeiras estão clarificadas, mas, como é evidente, também está a porta aberta para que outras matérias que o PAN considere absolutamente prementes para que o Governo aprove também sejam discutidas e negociadas. Portanto, não estamos aqui apenas a falar das medidas que o PAN já identificou, mas também, evidentemente, a ver aqui, de forma adicional, outras preocupações e uma convergência até de princípios e de valores naquela que é depois a atuação ao nível parlamentar. Miguel Albuquerque está assim nas mãos do PAN, é isso? Não se trata de estar nas mãos do PAN. Eu acho é que a Madeira, neste momento, tem aqui uma oportunidade de ter uma nova visão e, felizmente, uma visão que é uma visão mais jovem, mais fresca e que, com orgulho, enquanto líder do PAN, posso dizer que é uma lufada de ar fresco para esta campanha. Nós falamos tantas vezes na necessidade de renovação geracional, falamos tantas vezes da necessidade de termos mais mulheres na política e, felizmente, conseguimos quebrar, por um lado, o totalitarismo que tínhamos de termos uma maioria absoluta e até um partido que tem estado instalado de facto no governo de facto há muitos anos, mas também de trazermos não só uma mulher jovem, como também, que era a única cabeça de lista e que traz aqui uma visão global, que o PAN tem, que é global, das três causas, das pessoas, dos animais e da natureza, e que acredito que vai fazer toda a diferença de forma muito positiva na vida dos madeirenses e que inclusivamente tem esta preocupação de, através de medidas como, por exemplo, a taxa turística, que terá receita para a região autónoma, a taxa turística implementada em toda a região e não apenas num município, como é o caso de Santa Cruz, poder, por exemplo, reverter esta verba para a vacinação gratuita e esterilização dos animais de companhia, o passe de saúde. Qual é a meta para essa medida, por exemplo?
Tem que ser posta em prática no próximo ano? Neste momento, vamos evidentemente estabelecer depois não só as questões das metas do ponto de vista orçamental, como vamos evidentemente também estabelecer aquilo que são os calendários. Agora, aquilo que era importante é o compromisso com as medidas e as bandeiras que têm que ser convergentes, até porque eu recordo que hoje vamos também ter uma reunião da nossa Comissão Política Nacional e, portanto, há aqui detalhes e não vale a pena estarmos aqui a escrutinar ao pormenor tudo aquilo que são os detalhes do acordo, porque aquilo que é importante é, de facto, quer os princípios que foram acolhidos, e nesse sentido a Madeira, no nosso entender, ficou a ganhar com esta nova visão e com a pluralidade que foi trazida para o Parlamento, porque não só tem mais forças políticas no Parlamento, como também trouxe uma visão ecológica que tem o potencial, de facto, de colocar a Madeira como uma referência do ponto de vista quer do oceano, quer da natureza, da conservação da natureza, do ponto de vista internacional, numa visão que antes, de alguma forma, ainda que houvessem zonas protegidas, como é o caso das selvagens, que tem o potencial de extrapolar ainda mais e de contribuir ainda mais para este trabalho. Inclusive também ao nível do combate à violência doméstica e dos direitos das mulheres. Não nos podemos esquecer que ainda há um longo caminho a fazer. Aliás, nos últimos dias, e eu não posso deixar de expressar a minha solidariedade também à nossa candidata, porque enquanto andámos aqui a discutir se havia acordo com o PAN ou com a Iniciativa Liberal, enquanto andámos a ver comentários absolutamente e adjetificações absolutamente inaceitáveis em relação a Mónica Freitas, não vimos o mesmo em relação ao candidato da Iniciativa Liberal. E, portanto, isto demonstra ainda o longo caminho que temos a fazer em matéria de igualdade no nosso país e, portanto, acho que, efetivamente, o passo que o PAN deu, quer do ponto de vista da responsabilidade que teve para com os madeirenses, quer de termos uma mulher jovem à frente e que não se intimidou perante aquilo que foi uma tentativa de descredibilizar o PAN e a sua candidata, é, de facto, um exemplo para muitas meninas e mulheres em que dissemos que não temos que recuar e que sim que estaremos na política e que não temos receio de assumir as nossas responsabilidades. Membros ditos da oposição interna do PAN dizem que este acordo foi feito à revelia da Comissão Política Nacional e que vai contra os estatutos aprovados por esta direção. Como é que responde a estas críticas? Bom, antes de mais, as questões internas do PAN são discutidas internamente e depois, não só hoje irá haver uma reunião precisamente para esse efeito, para que seja dado a conhecer, seja ratificado o acordo na Comissão Política Nacional, porque está salvaguardada essa questão por parte da deputada eleita, como, à semelhança do que acontece no Parlamento Nacional, quem é convocado para estas reuniões é sempre ou o grupo parlamentar ou o deputado eleito e depois há todo um processo que é dado a conhecer à Comissão Política Nacional. No caso em particular da Madeira, a reunião sabíamos que era hoje de manhã precisamente para a formação do governo. No entanto, está acautelada, não só do ponto de vista do acordo, a necessidade de ratificação pelos órgãos nacionais próprios, pelo que a Comissão Nacional terá toda a oportunidade de se pronunciar e, portanto, para além de achar que efetivamente esse tipo de questões são discutidas internamente e que, mais uma vez, a oposição não está a fazer um serviço que deveria de fazer ao seu próprio partido e devia respeitar de outra forma aquilo que são os próprios estatutos, e sim é uma violação dos princípios e valores dos estatutos ao virem pôr em causa a imagem e o bom nome do partido infundadamente na comunicação social, como este é um momento de muita felicidade e orgulho para o PAN, em que nos devíamos estar a regozijar e a organizar, e felizmente a equipa, na sua maioria, está de facto alinhada e preocupada sim em apoiar a nossa deputada recém-eleita, e é com muito orgulho que estamos de facto a fazer este trabalho. Mas o processo não podia ter sido feito ao contrário, reunir primeiro a Comissão Política Nacional para depois tomar uma decisão e então sim ratificar? Neste caso, eu volto a dizer, há uma autonomia. Nós aprovámos no Congresso, nós aprovámos recentemente no Congresso a autonomia das regiões autónomas, passa a redundância, e, portanto, há todo um processo também, isto costuma ser que não se pode querer sol na eira e chover na bala, e, portanto, foi pedida a autonomia, foi dada a autonomia e agora virá à Comissão Política Nacional e, portanto, efetivamente, não há o melhor dos dois mundos e não havendo o melhor dos dois mundos, respeitamos aquela que é a autonomia a nível regional. O mesmo virá à Comissão Política Nacional e não vejo daqui de facto que haja aqui qualquer tipo de atropelo, pelo contrário. Acho que neste momento é um momento em que o PAN tem uma oportunidade de fazer avançar as suas causas, de apoiar aquela que é a sua deputada recém-eleita. É este o foco dessa direção e tenho a certeza absoluta que será esse o foco da reunião de hoje e não outro tipo de questões que têm que ser tratadas em sede própria, que é a sede interna do partido.
Falou há pouco do Orçamento de Estado para 2024. Já houve conversas com o Governo para esse orçamento? O PAN todos os anos negocia com o Governo algumas medidas e consegue fazer aprovar várias medidas. Este ano já houve essas reuniões e quem é que tem sido o seu interlocutor e está a correr bem ou não? Ainda não houve reuniões relativamente ao Orçamento de Estado. O PAN já começou a solicitar efetivamente algumas reuniões, nomeadamente em matéria também ambiental. Nós temos um interlocutor oficial, neste caso uma interlocutora, que é a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Já tivemos também a oportunidade, infelizmente não no momento certo, porque o debate quinzenal que devia ter sido reposto ficou prejudicado pela moção de censura apresentada, mas de sinalizar desde já ao Primeiro-Ministro António Costa que há matérias que vão desde a questão da atualização dos escalões de IRS para aliviar as famílias, ao IVA zero, à redução do IVA para a alimentação e para os serviços médico-veterinários para os animais, que há aqui um conjunto de matérias que vão ter que ser imprescindíveis no próximo Orçamento de Estado, se queremos efetivamente ajudar as famílias a reduzir os seus custos. Agora não começámos ainda as reuniões, mas o PAN estará, como sempre, disponível para dialogar, sendo certo que queremos não só a execução das medidas com que se comprometeram, quer do ponto de vista legislativo, como foi o caso do alargamento do Código Penal a todos os animais e a aprovação da proposta do PAN nesse mesmo sentido, quer a execução das demais medidas que ficaram previstas e que têm que ser executadas. E, portanto, não só iremos pedir este balanço, como em sede das reuniões estaremos inteiramente disponíveis para dialogar e para apresentar soluções para o país, como temos feito até aqui. Das medidas aprovadas no ano passado, foram 25 e o Governo concordou com algumas, mas, por exemplo, as propostas na área da habitação do PAN ficaram de fora e desta vez isso será ponto de honra? Não só na habitação, porque nós não nos podemos esquecer que neste momento a crise habitacional está a afetar os portugueses de uma forma muito significativa. Neste pacote mais habitação, o PAN conseguiu aprovar o aumento da isenção do IMI de 3 para 5 anos, mas é preciso ir mais longe. Nós temos propostas, por exemplo, ao nível da reposição do crédito bonificado para os mais jovens, ou linhas também de apoio, ou o próprio alargamento dos apoios em função não do rendimento de todo o agregado familiar, mas de cada membro do agregado familiar, à semelhança do que acontece com os outros apoios, porque o facto desta contabilização não ser feita da mesma forma deixa muita gente de fora e, portanto, há aqui algumas questões que nós achamos importante serem discutidas no Orçamento de Estado no que diz respeito à habitação, incluindo ao nível do Housing First, a casa primeira para as pessoas em situação de sem-abrigo, que não ficou prevista no orçamento do ano passado e, em nosso entender, mal. Aliás, a crise habitacional tem empurrado muitas pessoas para a rua, incluindo pessoas que têm trabalho. Nós temos hoje pessoas que, ganhando 800, 900 euros, que tendo trabalho, estão a viver em tendas e, portanto, estes projetos da Casa Primeiro têm que ser projetos absolutamente estruturais e com metas mais exigentes, tal como tínhamos conseguido na altura em que o Governo não tinha a maioria absoluta. E, infelizmente, foi um passo que foi dado atrás o ano passado e voltaremos a exigir ao Governo... Foram um pouco ambiciosos o ano passado? Não fomos pouco ambiciosos, nós estamos num contexto diferente, o Governo tem a maioria absoluta, tem o poder absoluto e, portanto, não há de facto o mesmo poder negocial perante uma maioria absoluta que existia perante um Governo que dependia do voto das outras forças políticas. Agora, há uma questão que nos parece absolutamente essencial, é que o Primeiro-Ministro António Costa sempre disse que palavra dada era palavra honrada e existem matérias que estão por cumprir, nomeadamente a aprovação ao PAN, do alargamento do Código Penal, da tutela penal, a todos os animais, que não apenas os animais de companhia. E António Costa, se quer de facto cumprir esta sua velha máxima, deve de facto garantir que a sua bancada parlamentar aprova ao PAN esta iniciativa. Porque nós não nos podemos esquecer que temos vindo a assistir a uma sociedade civil que ainda recentemente apresentou uma petição com mais de 90 mil assinaturas que pedia não só a inclusão da proteção animal na Constituição, como também este mesmo alargamento. E, portanto, não só não deve ser ignorada a sociedade civil, como António Costa deve cumprir com esta palavra que deu ao PAN, porque o PAN nunca faltou com a palavra que deu ao Governo, nem no Orçamento de Estado, nem naquilo que têm sido os seus compromissos e a sua responsabilidade, sobretudo quando dissemos ao país após a pandemia que não faltaríamos ao país. Fomos a única força política que na altura, em 2021, dissemos que não faltávamos ao país e que não atirámos a toalha ao chão para que o Orçamento pudesse ser discutido e pudesse ter uma oportunidade de ir à especialidade. E, portanto, aquilo que esperamos por parte do Primeiro-Ministro e do seu Governo é que cumpra com a palavra que deu ao PAN e que deu, ao fim e ao cabo, ao país. Em relação a Miguel Albuquerque, um
dos temas de campanha do PSD na Madeira foi fazer força junto do Governo da República para que fosse anulado aquele travão que existe para fazer baixar o IRC na região autónoma. O que significa a necessidade de mudar a Lei de Finanças Regionais. O PAN, no orçamento do Estado para 2024, pode, de facto, ser um pivô para essa discussão também? Ou isso foi consertado, foi falado? Para o PAN, para além daquilo que existe neste momento do ponto de vista da incidência parlamentar, deste acordo de incidência parlamentar, há de facto um problema em Portugal de uma carga fiscal excessiva, quer para as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, quer para as famílias. E, portanto, nós temos já apresentado várias iniciativas que visam aliviar o tecido empresarial português, na sua maioria, ou seja, não estamos aqui a falar dos grandes grupos económicos. Mas é uma proposta, por exemplo, que o PAN poderia apresentar na próxima... Sem dúvida. Nas alterações já... São sem dúvida as matérias que o PAN não só já tem trabalhado, como efetivamente poderá vir a trabalhar num orçamento de Estado, tendo em conta que nós temos tido essa preocupação, em particular, recompensando empresas que tenham boas práticas sociais, boas práticas ambientais e, acima de tudo, não podemos ignorar que, sendo o principal tecido português composto pelas pequenas, micro e médias empresas, essas empresas têm que ser de facto beneficiadas, porque quando estão a competir com os grandes grupos económicos, estão aqui numa clara desvantagem, até do ponto de vista fiscal. E, nesse sentido, entendemos que a carga fiscal deve ser aliviada no nosso país. Temos batalhado muito por isso e temos apresentado medidas já nesse sentido, que têm sido sucessivamente rejeitadas. E, portanto, quando formos analisar o próximo Orçamento de Estado, à semelhança do que temos feito em anos anteriores e que temos até articulado com o nosso deputado regional eleito nos Açores, iremos agora articular com a nossa recém-eleita deputada Mónica Freitas para também levarmos as preocupações ao Orçamento de Estado que a nossa deputada eleita e a nossa Comissão Regional entenda que sejam pertinentes. Tenho só aqui uma dúvida, desculpe, há pouco estava a falar das medidas que foram prometidas por António Costa e que não foram postas em prática, e falou de tutela penal a todos os animais e não só aos de companhia, mas é a única, há mais medidas que tinham sido negociadas e que ainda não estão cumpridas? Sim, ou seja, por exemplo, a regulamentação dos ecossistemas, dos serviços de ecossistemas, nós temos assistido a uma política neste momento de destruição da conservação da natureza, a dita transição justa, nomeadamente a implementação de centrais fotovoltaicas e este tipo de projetos têm levado à destruição de uma vasta área de floresta, em particular dos sobreiros, tem sido até muito polémico, quer em Sines, quer noutras zonas do país, e aquilo que o PAN tem defendido é que não só estes projetos devem ser reavaliados, como uma das medidas que o PAN tinha no Orçamento de Estado, que era precisamente a compensação pelos serviços de ecossistemas, ainda não foi regulamentada. Este é um exemplo, entre outras medidas. Havia também os hospitais veterinários públicos, não é? A rede de hospitais veterinários públicos, portanto, esse aviso também ainda não saiu. Já saiu os restantes avisos em relação aos 13 milhões de euros que estão previstos no orçamento, mas a rede de hospitais veterinários públicos ainda não saiu, e também não saiu 1 milhão de euros para os centros de animais selvagens. E, portanto, nós iremos pedir a execução de todas estas medidas, e eu recordo que, sendo uma medida bandeira a rede dos hospitais veterinários públicos, nós não aceitamos que seja dada como justificação aquilo que temos vindo a ouvir por parte da provedora dos animais, que não tem tido claramente aqui uma missão de representação dos animais. Aliás, temos ouvido e temos sido bastante críticos em relação à sua atuação, porque, por um lado, ouvimos coisas como, a nível pessoal, é contra as touradas, mas depois, a nível institucional, não se posiciona. Em relação aos hospitais, representa ela própria uma instituição que tem acordos uma instituição privada que tem acordos com o Estado e, portanto, depois não avançam os hospitais públicos e, portanto, há aqui de facto um problema em relação à execução desta medida que o PAN fará questão que o Governo clarifique porque é que a mesma não está a ser executada, porque é que não está a ser implementada, porque não nos podemos esquecer que numa altura de tanta vulnerabilidade para as famílias, esta rede faz de facto toda a diferença, porque se temos faculdades de medicina veterinária públicas que podem estar a ser utilizadas e poderiam
deveriam já estar ao serviço da população mais vulnerável, a par dos protocolos com as clínicas veterinárias, a par dos protocolos, por exemplo, com a Ordem dos Médicos Veterinários que tem o cheque veterinário. Não se percebe porque é que esta rede não é de uma vez por todas criada, ao invés de termos aqui uma entropia incompreensível em relação a esta medida. E, portanto, o PAN vai pedir todas estas clarificações em relação a estas matérias e em relação à execução das medidas que possam estar por executar, incluindo os estudos, por exemplo, como a taxa rosa, sobre os produtos de higiene feminina e ainda também o próprio projeto piloto para o fornecimento dos materiais para a higiene menstrual nas escolas e noutros locais para as mulheres mais vulneráveis. E, portanto, a execução à semelhança dos anos anteriores será solicitada e à semelhança do que dissemos na região autónoma da Madeira, o PAN não hesitará em tirar consequências políticas daquilo que seja uma ausência de compromisso por parte do Governo, seja ele qual for. Ao longo destes anos todos, destes orçamentos todos que já foram negociados com o PS, o PAN tem se sentido respeitado por António Costa ou já houve situações em que uma coisa nós temos aqui diferente tipo de posições, ou seja, uma coisa é o governo de António Costa, outra coisa é a bancada parlamentar e uma coisa é o respeito institucional, outra coisa é o respeito pessoal. Por mais respeito pessoal que possa existir na relação que existe. Eu referi-me a respeito no sentido de cumprir exatamente, ou seja, a palavra honrada. A maioria absoluta não tem de facto dado respeito àquilo que é, não tem dado pleno respeito àquilo que tem sido a máxima de António Costa, da palavra dada é a palavra honrada, e independentemente daquilo que possa até ser o respeito e a consideração pessoal que exista, efetivamente esta tem sido uma oportunidade perdida para o país, porque ter uma maioria absoluta, ter um PRR para executar, termos visto um governo perdido em si próprio ao longo deste primeiro ano de mandato, entre casos e casinhos, e já estamos aqui quase ano e meio, aliás, de mandato, e estamos a ver que a execução continua muito baixa, nomeadamente em matéria até ambiental, de facto chega a ser confrangedor e chega a ser até, de facto, entristecedor, porque Portugal tinha aqui uma oportunidade de crescer, de se tornar mais resiliente, mais sustentável, e vemos que o país continua estagnado, continua refém de alguns interesses e lobbies que continuam sentados e instalados sem que ninguém os consiga afrontar, e inclusivamente vimos que António Costa deixou passar ao lado uma oportunidade de reformar o governo quando teve o caso de João Galamba, e essa teria sido de facto uma oportunidade de fazer aqui a diferença e de poder de alguma forma dar um sinal aos portugueses de que não iria tolerar tudo e não iria permitir tudo. Com a reposição dos debates quinzenais e com este Orçamento de Estado, esperamos voltar a ver um governo mais dialogante. O PAN fará por isso. Agora, António Costa é que fala tantas vezes na estrada para andar, aliás, tem sido um pouco a música repetida ou disco riscado que ouvimos sempre que vai à Assembleia da República, e esperamos que o caminho, nesta encruzilhada que o Governo se meteu, que escolha seja de facto um caminho do diálogo, porque os portugueses só têm a perder se de facto este caminho não for seguido. Esta semana o Ministro do Ambiente foi atingido com tinta verde durante um debate sobre ambiente por ativistas climáticos. Concorda com este tipo de iniciativas? Bom, antes de mais dizer que nós temos a plena consciência que os jovens vivem hoje numa eco-ansiedade e com uma preocupação muito forte em relação àquilo que é a fatura climática muito pesada e elevada que vão herdar por conta destas políticas erradas e com as quais nós não concordamos da parte do Governo. Mas por muito que não concordemos com aquilo que tem sido a política implementada pelo Governo, também não podemos concordar com este tipo de ativismo. Achamos que não é construtivo, não é por aqui que nós vamos mudar as políticas governamentais. Há outras ferramentas que os jovens podem e devem utilizar, como as manifestações. Eu recordo que antes da pandemia nós tínhamos os jovens a sair aos milhares às ruas. Temos a ferramenta das petições, das iniciativas legislativas de cidadãos, mesmo as greves climáticas nas escolas. Tudo isso são formas positivas de manifestação e de oposição ao Governo. Estes ataques pessoais não nos parece que seja saudável. Um ativismo radical. É um ativismo radical e, acima de tudo, desrespeituoso. E por muito que possamos não concordar com as políticas que estão a ser implementadas, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, é uma pessoa que, por muito que possa não concordar com as suas políticas, que tem sido sempre cordata e educada naquela que é a sua forma de fazer política, e, portanto, não me parece que é correto esse tipo de atuação.
mesmo que fosse um ministro com o qual não me identificasse sequer na sua forma de atuar ou na sua forma, neste caso, na sua forma cordata ou incorreta de atuar. Acho que o ativismo não ganha dessa forma. Há, de facto, ferramentas mais poderosas e as greves climáticas, seja nas escolas, seja no sair à rua, têm muito mais força do que um gesto destes que pode até ajudar a descredibilizar ao invés de dar mais força ao movimento estudantil. Mas compreendo que, de facto, para os jovens deve ser muito frustrante vermos o nosso país a seguir este caminho. Aliás, eu recordo que temos uma ação a correr no Tribunal dos Direitos Europeus, a correr por parte de 32 jovens contra o Estado português. Ouvidos esta semana? Ouvidos esta semana, precisamente, por causa das políticas que estão aqui a ser prosseguidas. E, portanto, é com muita curiosidade e atenção que estamos a acompanhar essa mesma ação. Achamos que esse tipo de ações, por exemplo, poderão ter muito mais impacto e, de facto, ser muito mais consequentes até para que o Governo, de uma vez por todas, acorde. Aliás, o próprio PAN, este ano que passou, colocou uma providência cautelar no caso das Alagoas Brancas, que conseguiu travar a destruição das Alagoas Brancas, uma das poucas zonas úmidas da região do Algarve, que ia ser destruída para dar lugar a um empreendimento comercial. E, portanto, nós compreendemos que, de facto, para os jovens deve ser muito frustrante saber que estão a herdar um planeta cada vez mais destruído e poluído. Aqui o perigo é que a tendência possa ser de passar da tinta verde para outra coisa qualquer, a atirar a um governante. Eu acho que esse perigo não existe, muito sinceramente. Eu acho que este perigo não existe. Pode ter sido, de facto, aqui, de alguma forma, alguma irreverência estudantil e juvenil, aliás, mas há aqui uma incoerência que também nos parece um pouco inaceitável. É porque nós temos visto ao longo destes anos, e tivemos já jovens manifestantes até condenados pela invasão, por exemplo, às instalações, e que já tiveram que pagar multas pela invasão às instalações, e não parece também justo. Temos visto a justiça ser tão célere na condenação em multa destes jovens, e depois temos casos como o de Ricardo Salgado, casos de corrupção como o de José Sócrates, ou entre tantos outros exemplos que poderíamos dar, que têm prejudicado o país e que têm servido tantos milhões de euros ao país e que têm demorado décadas a ser resolvidos e que esses sim causam prejuízo ao país. Ver os ativistas que estão a lutar pelas causas que acreditam, ainda que possa ser atabalhoadamente ou de forma errada, serem perseguidos ou serem depois condenados, não nos parece de facto justo quando aquilo que são os verdadeiros problemas do país continuam por resolver e continuam por, de alguma forma, a passar entre os pingos da chuva de forma impune, seja na matéria do combate à corrupção, seja naquilo que é agora este novo verde, que são políticas de greenwashing, como, por exemplo, os 32 mil milhões de euros que vamos ter para o hub do hidrogénio em Sines, em que, mais uma vez, quem mais polui e quem mais lucra é quem vai levar o dinheiro que devia de ser canalizado para a proteção da natureza. Só para terminar, o ciclo eleitoral vai continuar para o próximo ano com as eleições europeias. Já tem uma estratégia para essas eleições? Se já pensou num cabeça de lista ou numa cabeça de lista, vai ser uma mulher ou vai ser um homem? Se já tem se já pensou nisso para apresentar a estratégia numa Comissão Política Nacional? O PAN aderiu muito recentemente aos European Greens e, portanto, já estamos a trabalhar com a nossa família europeia, de facto, naquilo que é a preparação da estratégia para as eleições. Do ponto de vista interno, fechado este ciclo, fechado no fim, que é um ciclo que se inicia, na verdade, na região autónoma da Madeira, mas fim da campanha da Madeira, vamos começar efetivamente a trabalhar quer no programa, quer naquela que é a nossa estratégia, e o debate em torno do candidato será um debate que será feito internamente e quando tivermos então esse debate feito e fechado daquilo que é o candidato ou candidata ao Parlamento Europeu, a seu tempo anunciaremos, evidentemente, o seu nome. Mas em relação à estratégia e ao próprio programa eleitoral, é um trabalho que já estamos a fazer. Aliás, este fim de semana vou a Madrid precisamente para estar com a nossa família europeia a trabalhar já nesta matéria. Em outubro voltaremos também lá, porque efetivamente o PAN, apesar de ter perdido o seu lugar no Parlamento Europeu, queremos resgatar o nosso lugar na Europa e estamos fortemente comprometidos com a nossa família europeia em fazê-lo e em bebermos de alguma forma daquilo que tem sido o seu conhecimento e a sua presença no Parlamento Europeu para termos acesso não só à informação, como também podemos fazer parte desta onda verde europeia que tem sido muito relevante. A decisão sobre cabeça de lista ou uma cabeça de lista será tomada quando? Nós teremos que ter esse debate em sede da Comissão Política Nacional e, portanto, o calendário será definido será discutido e definido pela Comissão Política Nacional. Mas só em 2024? Nós vamos definir um calendário, tal como fazemos sempre. Nós definimos um calendário, fazemos o planeamento, precisamente, quer em relação ao programa, quer em relação à definição do calendário, quer em relação às audições.
Até porque é importante ouvirmos e auscultarmos internamente não só a vontade de quem possa ter essa vontade, mas também a vontade dos próprios órgãos internos de quem seja essa figura, mas acima de tudo neste momento aquilo que estamos a fazer é trabalhar já naquilo que são as matérias, as prioridades para o Parlamento Europeu, até porque recordo que havendo matérias como o restauro ecológico, a conservação da natureza, o retrocesso agora que estamos a assistir até por causa do lobo ibérico, com o episódio que se passou com a Presidente Ursula von der Leyen, a agricultura, a questão da política agrícola comum que precisamos, e Portugal, sendo um país tão afetado pela crise climática e pela seca extrema, precisamos ter uma política agrícola comum muito alinhada com o Pacto Ecológico Europeu para termos uma agricultura de precisão e de utilização racional da água. Portanto, o PAN, de facto, é uma força política muito importante que volta a ter um lugar na Europa, e por isso estamos a fazer esse nosso trabalho em parceria, de facto, com os verdes europeus, e internamente iremos fazer esse caminho em relação à escolha do candidato ou da candidata. Agradeço a Inês Sousa Real, a porta-voz do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Fica assim terminado este Hora da Verdade e regressamos na próxima semana.